Olá, que bom que você chegou. A sua presença é um presente para mim, e eu te convido a me acompanhar por mais alguns minutos. Prepare-se, pois o que você está prestes a ouvir é algo que vai mexer profundamente com você. Tenho uma história que vai te prender do início ao fim, uma jornada cheia de reviravoltas e emoções realmente intensas. É uma reflexão poderosa que vai tocar seu coração e certamente te arrancar lágrimas e mudar para sempre a maneira como você enxerga a vida e as escolhas que fazemos. No final dos anos 70, em uma pequena cidade, numa tarde que se despedia com os últimos raios de sol, a casa dos Moreira exalava o calor de um lar acolhedor. O aroma de pão fresco, saindo do forno, enchia o ar, misturando-se ao som suave de uma música clássica que ecoava da sala de estar. Mas, naquela tarde, uma tensão invisível pairava no ar. O habitual conforto do lar estava perturbado, e tudo começou quando Clara, a filha adolescente de 16 anos do casal, entrou na cozinha com um brilho determinado nos olhos. Ela trazia consigo um espírito de decisão, uma faísca que prometia desafiá-los. Ela estava ansiosa para ir a uma festa na casa de Camila, sua amiga do colégio, uma celebração que prometia ser o evento do ano para os jovens da região. Clara já havia imaginado o vestido que usaria e as conversas que teria. No entanto, ao tentar persuadir seus pais, Helena e Ricardo, a deixarem ir, encontrou uma resistência inesperada. Mamãe, papai, eu já combinei com todo mundo. Clara começou, tentando soar casual. Vai ser uma festa pequena, só algumas pessoas da escola. Helena, que estava terminando de cortar vegetais para o jantar, olhou para Ricardo, que lia o jornal à mesa. Eles trocaram um olhar silencioso, como se já soubessem o que o outro estava pensando. Clara, querida, nós entendemos que você queira se divertir, disse Helena com sua voz calma e maternal. Mas você sabe como nos preocupamos com sua segurança. Essa festa, não estamos confortáveis com a ideia. Clara bufou, sentindo a irritação crescer. Ela cruzou os braços e olhou diretamente para o pai, esperando um aliado. Papai, você sempre diz que confia em mim. Então, por que não pode confiar agora? Ricardo suspirou e dobrou o jornal, colocando-o de lado. Ele sempre fora mais brando com Clara, mas sabia que Helena tinha razões válidas para sua preocupação. Não se trata de confiança, filha. É que as coisas mudaram. Festas assim, sem supervisão, podem ser perigosas. Não é que não confiemos em você, mas sim nos outros que podem estar lá. Clara sentiu um nó na garganta. Sua mente fervilhava com a injustiça que sentia. Ela viu os amigos irem a festas, curtirem a vida, enquanto parecia que ela sempre era deixada de fora, protegida por uma redoma invisível que seus pais haviam construído ao seu redor. Isso não é justo, explodiu ela, suas bochechas corando de frustração. Vocês não entendem nada. Todo mundo vai estar lá. Eu não vou ser a única idiota presa em casa. Helena se virou, colocando as mãos nos ombros de Clara, tentando acalmá-la. Clara, sabemos que isso é importante para você, mas às vezes, como pais, precisamos fazer escolhas difíceis para protegê-la. Por favor, entenda. Mas Clara estava além de ouvir. Com lágrimas de raiva nos olhos, ela se desvencilhou do toque da mãe e correu para o andar de cima. A porta do quarto bateu com um estrondo que ecoou pela casa e ela jogou-se na cama, soluçando de raiva e decepção. O som abafado da discussão de seus pais lá embaixo apenas alimentava sua fúria e seu sentimento de incompreensão. Ela ficou ali por um longo tempo, os olhos fixos no teto, os pensamentos girando. Finalmente, limpou as lágrimas, determinada. Se seus pais não a deixariam ir à festa, ela encontraria uma maneira de ir mesmo assim. Clara sabia que tinha que ser cuidadosa, mas a vontade de participar daquele evento era avassaladora. Com o coração acelerado, levantou-se e abriu o guarda-roupa, escolhendo silenciosamente o vestido azul que sempre a fazia se sentir confiante. Vestiu-se com cuidado, ajustando o cabelo e aplicando uma leve maquiagem,
enquanto a excitação e o nervosismo se misturavam em seu peito. No entanto, antes de se aventurar completamente na escuridão, ela lembrou-se que seus pais sempre tinham o hábito de verificar se ela estava dormindo tranquilamente antes de se deitarem. Clara sabia que, se seu quarto estivesse vazio, seus planos de escapar seriam rapidamente frustrados. Então, com uma combinação de ansiedade e adrenalina, ela se apressou a fazer algo que sempre viu em filmes e histórias. Ela pegou todos os travesseiros que encontrou e começou a moldá-los sob as cobertas. Criou um corpo improvisado, meticulosamente empilhando os travesseiros para formar um contorno que, à luz fraca, poderia passar por uma pessoa adormecida. Ela ajeitou as cobertas ao redor da forma improvisada, esticando-as cuidadosamente para que se alinhassem com as bordas dos travesseiros, criando uma ilusão convincente. Cada movimento era feito com precisão, a ansiedade crescendo dentro dela a cada minuto. A iluminação suave do abajur dava um brilho dourado à cena, tornando o engano ainda mais convincente. Clara deu um passo para trás, avaliando sua obra com um olhar crítico. O amontoado de travesseiros parecia, à primeira vista, um corpo humano adormecido. Mesmo sabendo que era um truque, sentiu um estranho alívio ao ver a cama ocupada. Era um engano que ela esperava que funcionasse o suficiente para lhe dar uma vantagem na fuga. Em seu íntimo, torcia para que seus pais vissem apenas o que ela queria que vissem. Uma filha adormecida e segura em sua cama. Voltou-se para a janela. Clara sentiu o coração bater forte contra o peito. A lua começava a subir no céu. Ela inspirou profundamente, o ar fresco enchendo seus pulmões de coragem e expectativa. Com cuidado para não fazer ruído, deslizou pela janela e desceu para o jardim, seus pés tocando a grama de leve. Com passos rápidos e silenciosos, Clara se dirigiu à casa de Sofia, sua amiga mais próxima e cúmplice de aventuras. Cada passo a afastava mais de seu quarto e de sua cama falsa. Cada movimento era um afastamento das regras e uma aproximação da liberdade que ela tanto ansiava. Sofia morava a algumas quadras, em uma casa humilde e aconchegante. Ela seguiu uma trilha de pedras que levava até a porta dos fundos. Clara sabia que Sofia estaria esperando por ela, ansiosa para compartilhar a emoção da noite. Sentia uma energia vibrante pulsar no ar ao seu redor, uma sensação de que esta noite, de alguma forma, marcaria uma virada em sua vida. Clara mal podia esperar para contar à amiga como havia enganado seus pais com o corpo de travesseiros, e com uma mistura de orgulho e um toque de culpa, imaginou a expressão de surpresa de Sofia. Clara apressou o passo, o coração batendo ainda mais rápido à medida que se aproximava do ponto de encontro. Já na festa, Clara sentiu-se envolvida por um redemoinho de sons, luzes e pessoas. A música pulsante, o brilho das luzes que refletiam nos copos de bebida, cheiro de cigarro e a atmosfera carregada de risos e conversas animadas. Camila, a anfitriã, foi receptiva com as duas colegas que haviam chegado, mas logo precisou deixá-las devido a ter que dar atenção para um e outro convidado. Os nervos de Clara estavam à flor da pele, mas a excitação que sentia por estar ali, finalmente, superava qualquer outra coisa. Ela tentou deixar de lado o incômodo sentimento de culpa por ter desobedecido seus pais, concentrando-se em aproveitar cada momento. No meio do salão, enquanto tentava se familiarizar com o ambiente, uma figura destacava-se. Rafael se via que era um pouco mais velho, com um ar confiante e um sorriso fácil, adornado por lindas covinhas que atraía os olhares de muitas. Seu cabelo castanho claro estava cuidadosamente bagunçado e os olhos escuros brilhavam sob a luz colorida. Ele segurava um copo meio vazio, girando-o distraidamente enquanto observava a multidão. Clara estava junto a algumas amigas quando seus olhares se cruzaram. Ele se aproximou com uma segurança que Clara achou ao mesmo tempo atraente e um pouco intimidante. "Oi, você é amiga da Camila, certo?" perguntou Rafael, com uma voz que parecia esconder um sorriso constante. "Sou Rafael, acho que já te vi por aí." Clara sorriu, sentindo um calor subir em seu rosto.
Havia algo na maneira como ele a olhava que a fazia se sentir especial. Sim, sou Clara. É a minha primeira festa assim, na verdade, admitiu, tentando não soar tão nervosa quanto se sentia. Rafael riu, um som leve e despreocupado que cortava o ruído da festa. Bom, eu já sou veterano, então eu tenho a honra de te dar as boas-vindas ao mundo das festas. Quer beber alguma coisa? Ele apontou para a mesa de bebidas no canto da sala. Os dois caminharam até a mesa, começaram a conversar sobre coisas triviais: a escola, amigos em comum, música. Rafael tinha um jeito despretensioso de falar que a deixava à vontade. Ele parecia saber como transformar o mundano em algo interessante, e Clara sentia-se atraída pela sua confiança. Ao longo da noite, ela notou que ele já havia bebido mais do que o suficiente. Inclusive ofereceu bebida a ela diversas vezes. Ela queria muito beber, mas o medo de seus pais a impediu, fazendo com que ela disfarçasse o tempo inteiro. Os sinais estavam lá, junto a Rafael. A risada mais alta que o normal, os passos um pouco mais instáveis, tombando na parede para se apoiar. Contudo, a atenção que ele lhe dava era intoxicante, e Clara sentiu que finalmente estava vivendo algo emocionante, algo que contrastava com a segurança sufocante de sua vida em casa. Você está gostando da festa? Perguntou Rafael, inclinando-se mais perto para ser ouvido sobre a música. O cheiro de álcool em sua respiração era inconfundível, mas Clara tentou ignorar. Sim, está sendo incrível, respondeu ela, seu entusiasmo genuíno brilhando em seus olhos. Rafael sorriu, um sorriso que parecia conspiratório, como se tivesse um segredo divertido para compartilhar. Olha, essa festa aqui está boa, mas tem uma outra rolando na casa de um amigo meu. O que acha de irmos lá? Perguntou ele, balançando o copo vazio em um gesto expansivo. Clara hesitou por um instante. O brilho das luzes e a promessa de algo ainda mais excitante do que a festa onde estavam pareciam tentadores. Ela queria mais emoção, mais liberdade. E Rafael, com seu jeito despreocupado e atraente, parecia oferecer exatamente isso. Claro, por que não? Respondeu ela, tentando não deixar transparecer sua incerteza. Afinal, esta noite era sobre ser ousada, sobre fazer o que nunca faria normalmente. Enquanto saíam da casa em direção ao carro de Rafael, Clara sentiu uma pontada de medo. A excitação que havia sentido ao longo da noite agora se misturava com um nervosismo. A noite, antes convidativa e cheia de promessas, parecia repentinamente cheia de incertezas. O carro de Rafael, um modelo antigo com pintura desgastada, estava estacionado um pouco distante, sob a luz trêmula de um poste de rua. Clara olhou para Rafael e, sentindo o aperto da ansiedade em seu peito, disse: Eu acho que vou chamar a Sofia para ir com a gente. Seria mais divertido, né? Rafael, que tinha um sorriso fácil e os olhos brilhando com a expectativa da noite, franziu ligeiramente a testa. Ele parou por um momento, o ar noturno esfriando o suor que se acumulava em sua testa, e respondeu com uma leve risada. Clara mordeu o lábio, a incerteza aumentando em seu peito. A preocupação de estar sozinha com Rafael se misturava com a relutância em contrariá-lo. Ele parecia tão certo, tão confiante de que seria melhor assim. Respirou fundo, tentando acalmar os pensamentos que corriam em sua mente. Tá bom, então, disse ela, forçando um sorriso enquanto tentava ignorar o aperto no estômago. Vamos só nós dois. Eles continuaram a caminhar, e Clara sentiu uma brisa fria da madrugada tocar seu rosto, misturada com o cheiro do asfalto úmido e das folhas caídas. Chegando ao carro, Rafael tropeçou levemente ao alcançar o veículo, uma risada nervosa escapando de seus lábios enquanto ele se equilibrava. Opa! Disse ele, rindo de si mesmo. Acho que a festa foi boa demais para minhas pernas. Clara forçou um sorriso, tentando esconder a preocupação que agora a consumia. Ela observou Rafael destrancar o carro com mãos trêmulas e abrir a porta do passageiro para ela. O sorriso no rosto dele parecia um pouco tenso.
a confiança do início da noite se esvaindo um pouco. Sentindo a hesitação tomar conta de seus movimentos, Clara entrou no carro, ajustando o vestido ao se sentar. O interior do veículo estava impregnado com o cheiro de álcool e cigarro, os assentos de couro desgastados e os acessórios antigos iluminados pela luz fraca do painel. Clara observou Rafael enquanto ele contornava o carro e se sentava ao volante. Ele riu novamente, tentando manter o clima leve, e jogou o braço em volta dos ombros dela. O toque, antes tranquilizador, agora parecia pesado e desconfortável. Rafael ligou o carro com certa dificuldade, o motor tossindo antes de finalmente ganhar vida, enquanto uma música de rock começava a ecoar pelo interior do veículo, o ronco vibrando através do chassi. O coração de Clara batia acelerado enquanto o carro começava a se mover. Rafael, aparentemente sem se preocupar com a tensão crescente, saiu do estacionamento com uma aceleração brusca, cantando os pneus contra o asfalto. As luzes da cidade piscavam ao redor deles, refletindo nas janelas e criando sombras dançantes no interior do carro. "Ei, devagar um pouco", pediu Clara, tentando manter a voz calma enquanto olhava para a estrada. Rafael, com um sorriso travesso, apenas acelerou mais, ignorando completamente o pedido dela. "Relaxa, Clara. A noite é nossa", disse ele rindo alto enquanto o carro ganhava velocidade. "Eu sabia que você era divertida", disse ele apertando a coxa dela levemente. Clara sorriu, tentando ignorar o nó de nervosismo que se formava em seu estômago. Naquele momento, ela queria apenas viver a fantasia que havia construído em sua mente, ainda que uma pequena voz em seu interior lhe dissesse que as coisas poderiam sair do controle. E assim, enquanto o carro de Rafael desaparecia na noite, Clara deixava para trás a segurança de tudo que conhecia, lançando-se em uma experiência que mudaria sua vida para sempre. "Rafael, devagar, por favor, vá mais devagar", pediu ela, sua voz tremendo com uma mistura de medo e urgência. Mas Rafael estava em outro mundo, onde a adrenalina e o álcool se misturavam em uma perigosa dança. Ele riu novamente, apertando o braço de Clara contra ele, como se fosse uma garantia de que tudo estava bem. "Relaxe, Clara, eu sei o que estou fazendo. Só curta a viagem", disse ele, os olhos fixos na estrada, mas a mão trêmula no volante traindo a confiança que sua voz tentava projetar. Clara agarrou-se ao assento, só então decidiu colocar o cinto de segurança, pediu para o Rafael pôr também, mas ele se recusou, dizendo que era bobagem. Seu olhar fixo na estrada à frente, onde as luzes dos postes passavam rápido demais, criando sombras fantasmagóricas no asfalto. A velocidade aumentava, e o silêncio da cidade parecia se transformar em um grito de alerta que apenas ela conseguia ouvir. De repente, uma luz forte invadiu o campo de visão de Clara, um farol de um carro que parecia surgir do nada. Ela sentiu o choque antes mesmo de perceber o que estava acontecendo. O impacto foi brutal. Um choque ensurdecedor de metal retorcido. Os vidros se estilhaçaram em um spray de cacos brilhantes que dançavam no ar. O carro rodopiou descontroladamente e Clara viu, com horror, Rafael ser arremessado pelo para-brisa, seu corpo sendo lançado como um boneco impotente contra a força devastadora da colisão. Ao seu redor, tudo se fragmentou em um turbilhão de dor e confusão, uma situação caótica de sons e sensações que parecia não ter fim. E então, o mundo apagou-se, deixando Clara à deriva em um mar de escuridão, onde o som do motor desapareceu e as luzes ofuscantes se tornaram apenas um distante eco de seu último e desastroso ato de confiança. Quando abriu os olhos novamente, a escuridão deu lugar a um branco cegante. Clara piscou várias vezes, tentando focar sua visão em algo, qualquer coisa. O teto do hospital apareceu acima dela, estéril e intimidante. O cheiro de desinfetante queimava em suas narinas e o som de máquinas monitorando seus sinais vitais invadia seus ouvidos. Uma dor insuportável irradiava por todo o seu corpo, mas especialmente em seus braços e pernas. Clara tentou mover os dedos,
mas o esforço foi em vão. Um pânico crescente tomou conta dela quando percebeu que não conseguia mexer nada. Era como se seu corpo estivesse desconectado de sua mente, um peso morto que ela não podia mais comandar. Ela tentou virar a cabeça, mas até isso parecia uma tarefa monumental. Seus olhos percorreram o quarto em busca de algo familiar, algo que pudesse trazer conforto. Ao invés disso, encontrou o rosto cansado de uma enfermeira que se aproximava lentamente, os olhos gentis, mas sombrios. Onde eu estou? Murmurou Clara, a voz saindo rouca, como se não fosse usada há muito tempo. A enfermeira, uma mulher de meia idade com cabelo preso em um coque apertado, olhou para Clara com uma expressão de pesar. Ela ajustou os lençóis ao redor da jovem, tentando oferecer algum consolo com seu toque suave. Você está no hospital, querida, disse a enfermeira, com uma voz baixa e tranquilizadora. Você sofreu um acidente de carro. Foi muito sério, mas você está em boas mãos agora. Clara piscou, tentando processar as palavras. Acidente de carro. As palavras pareciam desconectadas da realidade que ela conhecia, um pesadelo que não conseguia conciliar com a última memória que tinha do carro de Rafael, da festa, da promessa de uma noite de liberdade e diversão. Eu não consigo me mover. Estou com muito frio, disse Clara, tremendo muito. O pânico em sua voz era palpável, cada palavra carregada de uma crescente maré de desespero. A enfermeira suspirou, sentando-se na beira da cama. Ela pegou a mão de Clara, uma conexão que parecia ao mesmo tempo reconfortante e avassaladora. O impacto foi muito forte, Clara. Você passou por várias cirurgias, pois estava com muitos ossos quebrados e expostos. Seus braços e suas pernas. Bem, você sofreu fraturas na coluna. Ainda não sabemos a extensão completa, mas você perdeu muito sangue. Antes que ela pudesse terminar, as palavras quebrou em soluços enquanto a realidade se infiltrava em sua mente como uma onda implacável. As lágrimas queimaram seus olhos, escorrendo pelo rosto, e a dor no peito cresceu, esmagadora. As lembranças voltaram como um turbilhão. O carro, a luz dos faróis, o impacto. Clara sentiu-se submersa em uma mistura de dor física e emocional que parecia impossível de suportar. A enfermeira, apenas tentando oferecer um conforto que sabia ser insuficiente. Sei que é difícil, querida, mas estamos aqui para ajudar você a superar isso. Vamos cuidar de você. Tudo o que puder ser feito será feito. Mas as palavras da enfermeira se dissiparam no ar. Ela fechou os olhos, tentando escapar da realidade esmagadora. Clara lutava para se agarrar à frágil realidade ao seu redor. As vozes e sons do hospital pareciam se misturar em um borrão distante. A dor em seu corpo era uma constante, uma lembrança cruel da fragilidade de sua condição. Seu peito doía com cada respiração, mas a dor emocional, uma sombra opressora que apertava seu coração, era ainda pior. A lembrança de Rafael perfurou sua consciência, e ela virou a cabeça com dificuldade para olhar para a enfermeira ao seu lado. E... o Rafael? Sua voz estava entrecortada, cada palavra um esforço. O rapaz que estava comigo no carro, como ele está? A enfermeira fez uma pausa, sua expressão endurecendo com uma mistura de tristeza e compaixão. Ela apertou levemente a mão de Clara, como se buscasse coragem no contato. Ele não resistiu, não sobreviveu, querida. Rafael morreu no impacto quando o socorro chegou. Já era tarde para ele. A voz da enfermeira era suave, mas a notícia atingiu Clara com a força de um golpe físico. A respiração de Clara ficou presa em sua garganta. O mundo pareceu girar ao seu redor, uma espiral de horror que a afundava em um abismo de culpa. Os olhos dela se encheram de lágrimas, que deslizaram silenciosamente por seu rosto. Cada lágrima parecia um pedaço de sua alma se despedaçando. Cada gota uma lembrança dolorosa do que ela havia perdido. E os outros? A voz de Clara era um sussurro, um murmúrio quebrado de desespero.
As pessoas no outro carro estão bem? A enfermeira fechou os olhos por um momento, como se desejasse poder dar uma resposta diferente. Quando os abriu novamente, seus olhos estavam cheios de uma tristeza insondável. Eles também morreram, Clara. Os ocupantes do outro carro não resistiram ao acidente. As palavras eram como pedras que se lançavam sobre Clara, afundando-a ainda mais na dor e no remorso. Clara começou a chorar, um choro profundo e incontrolável, seu corpo tremendo sob o peso da culpa. Cada soluço parecia rasgar sua alma, como se o próprio ato de respirar fosse uma punição insuportável. Ela sentiu um desespero tão profundo que parecia impossível escapar, uma escuridão que se estendia sem fim dentro dela. Ela sabia, com uma certeza devastadora, que sua própria morte não estava longe. O sofrimento físico era implacável, mas era a dor emocional que a destruía de dentro para fora. A memória do sorriso de Rafael, das luzes da festa, da promessa de uma noite de liberdade, agora era uma lembrança amarga que a corroía. A enfermeira tentou confortá-la, mas Clara sentia-se irremediavelmente só, isolada em um oceano de culpa e dor. Ela agarrou a mão da enfermeira com um desespero febril, como se essa fosse a última conexão que pudesse ter com o mundo. Por favor. A voz de Clara era um lamento rouco, carregado de arrependimento. Diga aos meus pais. Diga que estou muito arrependida. Peça que me perdoem, por favor. Eu sinto muito por ter desobedecido, por tudo. As lágrimas continuavam a cair, salgadas e quentes, enquanto a escuridão dentro de Clara se aprofundava. Ela não conseguia afastar a imagem dos rostos de seus pais, o medo e a dor que eles devem estar sentindo, a perda irreparável que ela havia causado. A enfermeira, com o rosto tomado por uma expressão de profunda tristeza, nada disse em resposta ao pedido desesperado de Clara. Ela apenas inclinou a cabeça, seus olhos marejados refletindo a luz fria e intensa do quarto de hospital. Segurou a mão da jovem com ternura, o toque suave e quente, uma frágil tentativa de oferecer conforto em um momento que parecia inescapavelmente sombrio. Clara apertou a mão da enfermeira, seu corpo se acalmando enquanto a força de suas emoções a exauria. O monitor ao lado da cama emitiu um longo e contínuo bip, um som que parecia ecoar em todo o hospital, marcando o fim da vida de Clara. Mesmo que o médico tenha chegado rapidamente e tentado reanimar Clara, infelizmente foi tarde demais para ela. A enfermeira, com lágrimas escorrendo por seu rosto, fechou suavemente os olhos da jovem, seu coração pesado com a dor da verdade que ela carregava. O médico, que estava observando atentamente a enfermeira e a paciente, fez uma pergunta surpreendentemente intrigante ao ouvir as últimas palavras da adolescente. "Por que você não disse a ela que atenderia o pedido?" perguntou o médico, sua voz carregada de uma curiosidade sincera, mas também de uma incompreensão suave. A enfermeira suspirou, uma lágrima escorrendo pelo canto de seu olho enquanto ela se afastava da cama de Clara, suas mãos ainda tremendo levemente. Ela levou um momento antes de responder, as palavras parecendo pesar em sua língua. "Eu não sabia o que fazer", disse ela, a voz baixa e trêmula. "E não sabia o que dizer. Eu queria poupar essa jovem de mais dor, de um fardo que seria insuportável para ela carregar nos últimos momentos." O médico franziu a testa, ainda tentando entender completamente. A enfermeira, percebendo sua confusão, respirou fundo antes de continuar, as palavras saindo lentamente, carregadas de uma tristeza profunda. As outras duas pessoas que morreram no outro carro eram os pais dela. Sua voz falhou um pouco, a verdade sombria finalmente revelada. Eles haviam saído de casa para procurarem por ela, tentando trazê-la de volta, para mantê-la segura. O médico ficou em silêncio, absorvendo a gravidade da situação. As palavras da enfermeira pairavam pesadamente no ar, uma revelação que transformava o trágico acidente em uma cruel ironia, um destino que se dobrava sobre si mesmo com uma crueldade insuportável.
A enfermeira olhou para Clara pela última vez. O rosto da jovem agora em paz, mas ainda marcado pela dor e culpa que a consumiram. Ela sentiu um aperto em seu próprio peito, um lamento silencioso por uma vida jovem tomada pela imprudência e pela tragédia. Calma, por favor, não saia deste vídeo. Eu sei que você deve estar profundamente abalado e chateado com a história que acabou de ouvir. A sensação de injustiça, de impotência é esmagadora, e eu entendo isso. Você se apegou aos personagens, sentiu suas esperanças, seus medos e foi devastado pela tragédia. Mas a verdade é que a história não termina aqui. Eu contei tudo isso dessa maneira porque se eu tivesse resumido, ela não teria o mesmo impacto dentro de você. A vida é realmente assim. Ela nos surpreende, nos desafia e às vezes nos leva a situações extremas e dolorosas devido a um único ato de imprudência. É compreensível que você esteja decepcionado com a história, talvez até indignado, achando que todas as histórias deveriam ter finais felizes. Mas a vida real, infelizmente, não é um conto de fadas. Nem sempre temos desfechos felizes. Muitas vezes, temos que lidar com as consequências das nossas ações, aprender com nossos erros e seguir em frente da pior maneira possível. Agora, o que tenho para compartilhar é ainda mais surpreendente e revelador. Por isso, peço que continue comigo e preste atenção. Por favor, evite escrever nos comentários sobre a morte de Clara e seus pais. Permita que outros também vivenciem a história por completo, sintam suas emoções e compreendam a profundidade da mensagem que desejo transmitir. Acredite, ao final desta narrativa, você terá me compreendido. Você sabe por que eu sei que os pais de Clara estavam naquele acidente fatal? Eu poderia te dizer que é simplesmente porque eu morava na cidade e que todos ficaram sabendo da história através dos depoimentos dos envolvidos, jornais e televisão. Sofia, a melhor amiga de Clara, foi essencial para entendermos como ela acabou envolvida na tragédia. Mas a verdade é muito mais pessoal e dolorosa. Eu sou a avó de Rafael. Sim. Infelizmente, meu amado neto perdeu a vida naquele trágico acidente. Para você, pode ser uma história de tristeza e arrependimento, mas para mim é uma realidade que vivi e que me marcou para sempre. Minha filha Joana era jovem quando ficou grávida, enganada por um homem que nunca quis assumir seu papel. Ele alegava que o filho não era dele. Joana era pura e inocente quando foi envolvida por ele, que só queria se aproveitar. Na verdade, ficamos sabendo tempos depois que ele repetiu esse comportamento com várias garotas, deixando outros filhos por aí, filhos que ele nunca reconheceu. Joana teve que ser muito forte. Ela teve meu apoio e o do seu avô, Joaquim. No começo, Joaquim ficou muito decepcionado com a filha, por ter caído nos braços desse homem, cujo nome nem vale a pena mencionar aqui. Foi um período difícil para todos nós. Ele se sentia traído pela escolha da filha, mas com o tempo entendeu que Joana também era uma vítima. Apesar de tudo, Joaquim a acolheu com todo o cuidado e carinho que ela precisava. Juntos, enfrentamos as dificuldades e ajudamos Joana a criar Rafael, que cresceu forte e corajoso, mas também era jovem e imprudente às vezes. Ele tinha um espírito aventureiro, como muitos jovens. Desde cedo, mostrou que não era muito fã da escola. Na 6ª série, decidiu largar os estudos. Foi um choque para todos nós, mas ele estava decidido. Queria ajudar em casa e sentir que podia contribuir. Naquela época era comum esse tipo de coisa. Ele começou a trabalhar como garçom em um restaurante local. Não era um trabalho fácil, mas Rafael gostava de se sentir útil e independente. Com o tempo, ele juntou um pouco de dinheiro. Ficava orgulhoso cada vez que recebia seu pagamento, mesmo que fosse uma quantia modesta. E com esforço, ele conseguiu juntar o suficiente para comprar um carro usado. Não era nada sofisticado, mas para ele era um grande feito, um símbolo de sua independência. Rafael era um rapaz amoroso. Sempre tinha um sorriso para dar e gostava de ajudar os outros.
Mas, como muitos jovens, ele acabou se aproximando de pessoas que não eram as melhores influências. Alguns de seus amigos gostavam de festas e bebidas. Eles o incentivavam a sair e curtir a vida sem se preocupar com as consequências. Havia noites em que Rafael saía para se divertir com esses amigos e só voltava no dia seguinte. Era comum vê-lo chegar em casa bêbado e exausto, visivelmente desgastado pelas noites de farra. Essas companhias não o faziam bem, mas Rafael parecia imerso na ilusão de que aquelas aventuras eram inofensivas. Nós, da família, tentávamos conversar com ele. Joaquim, seu avô, tentava oferecer conselhos e palavras de cautela. As chineladas ele havia parado de dar desde que Rafael era criança, achando que o garoto já estava velho o suficiente para entender as consequências de suas ações. Mas Rafael, no auge de sua rebeldia, ignorava os avisos. Às vezes, ele respondia que Joaquim não era seu pai, desdenhando o cuidado e a preocupação que recebia. Joana, sua mãe, mesmo em sua luta constante para manter a família unida, enfrentava a dor de ver seu filho rejeitar os conselhos e se afastar cada vez mais do caminho que ela desejava para ele. Ela tentava de todas as maneiras manter um diálogo aberto com Rafael, lembrando-o do amor e do apoio que sempre teve em casa, mas suas palavras pareciam se perder no meio da névoa de confusão e rebeldia que envolvia a mente dele. Os esforços de Joaquim e Joana eram incessantes, mas Rafael estava determinado a seguir seu próprio caminho, acreditando que as lições e as preocupações da família eram restrições desnecessárias. Ele via as tentativas de orientação como limitações à sua liberdade e, muitas vezes, rebatia com respostas afiadas e irritadas, insistindo que sabia o que estava fazendo. Na mente de Rafael, ele estava apenas aproveitando a juventude. Não via o perigo que essas amizades e atitudes poderiam trazer. A verdade é que ele era ainda muito jovem e não tinha a experiência para entender que essas noites de diversão e imprudência poderiam ter consequências sérias. Essa história não é apenas sobre uma tragédia, mas um lembrete poderoso. A liberdade que Rafael tanto valorizava também exigia responsabilidade, algo que ele não teve tempo de entender, pois já era tarde demais. Além da tristeza devastadora de perder meu neto, havia a dor profunda e contínua de ver minha filha, Joana, mergulhada em uma depressão profunda. A tristeza que tomou conta de Joana era infinita. Desde a morte de Rafael, um vazio se instalou em sua vida, um buraco negro de dor que parecia engolir toda a sua alegria e vontade de viver. Às vezes me pegava pensando que seria melhor ter morrido junto, assim como os Moreira, que não passaram pelo luto. Era um pensamento sombrio, um reflexo da dor esmagadora que sentia. Ver minha filha Joana mergulhada em uma depressão profunda, destroçada pela perda de seu único filho, me deixava com uma sensação de impotência devastadora. O luto que ela enfrentava era uma sombra constante em nossas vidas, uma dor que parecia se estender indefinidamente. Cada dia que passava, via seu brilho diminuir, sua vontade de viver se esvaindo, e me perguntava se a paz da morte não seria uma bênção em comparação com o sofrimento interminável de continuar vivendo sem Rafael. Para mim, a tristeza era uma companheira constante, um peso que carregava no peito e que me sufocava a cada respiração. As memórias de Rafael, suas risadas, seus momentos de alegria e até mesmo suas imprudências eram como facas afiadas, cortando meu coração com a lembrança daquilo que havia perdido. Às vezes, em meio ao silêncio da noite, quando a casa estava envolta na escuridão e apenas os ecos do passado pareciam preencher o vazio, imaginava se os Moreira, que também perderam Clara no acidente, não foram de certa forma poupados de uma agonia ainda maior. Eles, que não precisaram enfrentar os dias intermináveis de luto e as noites insones de dor, que não tiveram que carregar o fardo de continuar vivendo enquanto o coração estava estilhaçado em 1000 pedaços. Nos dias que se seguiram ao acidente, Joana se isolou cada vez mais. Ela mal comia, mal falava.
Passava horas olhando para as fotos de Rafael, lembrando dos momentos que tinham compartilhado. Seus olhos, que antes brilhavam com amor e esperança, agora estavam opacos, cheios de uma tristeza que parecia não ter fim. Eu tentava consolar Joana, mas nada do que eu dizia parecia alcançar a profundidade de sua dor. A depressão se instalou de maneira tão forte que, em muitos momentos, eu temia que ela nunca fosse se recuperar. Como avó, perdi um neto querido. Mas como mãe, a dor de ver minha filha sofrendo daquela maneira era uma agonia constante. O que mais me doía era a impotência de não conseguir tirar Joana daquele abismo de tristeza. Só o tempo nos trouxe algum alívio, e mesmo assim, a cicatriz dessa perda permanece para sempre. Joana, mergulhada em uma depressão profunda, encontrou alguma forma de alívio em pequenas rotinas, em ações que, mesmo automáticas, lhe davam um fio de estabilidade. As consultas e o apoio terapêutico se tornaram essenciais, e aos poucos ela começou a reconstruir sua vida, peça por peça, mesmo que o quebra-cabeça jamais estivesse completo novamente. Eu também busquei força nas pequenas coisas, nos momentos de paz ao olhar o jardim, nas conversas com amigos e familiares que entendiam a dor que estávamos passando. Você percebeu que tudo o que aconteceu foi resultado de escolhas erradas? É verdade, as nossas escolhas têm um impacto profundo nas nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. A história de Rafael e Clara é um exemplo claro disso. Cada decisão, cada passo impulsivo, contribuiu para o desfecho trágico que todos testemunhamos. Eu não quero, de forma alguma, que você passe pelo que eu e minha família passamos. A dor que enfrentamos é algo que não desejo nem ao meu pior inimigo. Perder alguém que amamos é uma experiência tão devastadora que palavras não conseguem expressar completamente o sofrimento. Você pode até imaginar como seria perder alguém, pode pensar que seria terrível, mas a verdade é que a realidade de uma perda é algo completamente diferente. Quando realmente acontece, a dor é indescritível. Não é apenas a ausência física da pessoa, mas um turbilhão de emoções que consome tudo ao seu redor. O mundo perde as cores, a vida perde o sentido e o futuro parece um caminho escuro e incerto. Nós tentamos nos preparar para a possibilidade de perder alguém, mas nunca estamos verdadeiramente prontos. Não há como ensaiar para a devastação que a perda traz. Você se sente perdido, desnorteado, como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. Só quem passou por uma perda assim pode realmente entender a profundidade desse sofrimento. A vida segue em frente, o mundo continua girando, mas para aqueles que perderam alguém, nada mais é o mesmo. Cada dia é uma batalha para encontrar um novo normal, para seguir em frente sem a pessoa que amamos. Então, eu imploro a você, reflita sobre suas escolhas, cuide daqueles que ama, valorize cada momento, porque a dor de uma perda é um fardo que não desejo para ninguém. A vida é preciosa e frágil, e devemos fazer o melhor para protegê-la e viver de forma que honre aqueles que amamos. Nossas decisões não afetam apenas a nós mesmos, mas reverberam por toda uma vida. Os avós de Clara, imagine a dor deles perdendo não apenas um, mas 2 filhos e uma neta jovem e cheia de vida. É uma ferida que nunca cicatriza, uma dor que acompanha cada dia. Pensem no impacto devastador que nossas escolhas podem ter, não só para nós mesmos, mas para todos ao nosso redor. Não esperem até ser tarde demais. Há decisões que podemos evitar, mas há outras que não podemos controlar. No entanto, existem situações onde um simples ato de responsabilidade poderia salvar vidas. É uma realidade que não podemos ignorar. Não deixem para amanhã o que pode ser feito hoje. A vida às vezes dá uma segunda chance, mas eles poderiam ter simplesmente se machucado no acidente, se recuperado e seguido em frente com a lição aprendida. No entanto, nem sempre há segundas chances em todos os momentos. Aprendam com histórias como essa e tomem cuidado com suas escolhas. Elas não afetam apenas vocês, mas todos aqueles que amam vocês.
Cada decisão pode ter consequências irreversíveis e é crucial pensar nas repercussões antes de agir. A experiência de perder alguém é uma lição dura e cruel. E se eu puder fazer com que você compreenda o valor de cada vida, o impacto de cada decisão, então terei feito a minha parte. Não deixe que a imprudência ou a negligência leve você e sua família a esse caminho de dor. Valorize a vida e as pessoas ao seu redor e tome decisões que reflitam o amor e o respeito que sente por elas. Nós podemos escolher, sim. Temos o poder de decidir os rumos que queremos tomar, as pessoas com quem queremos nos envolver e as ações que queremos realizar. Mas, junto com essa liberdade de escolha, vem uma responsabilidade imensa. Cada escolha carrega consequências, e muitas vezes essas consequências podem ser mais sérias e duradouras do que imaginamos. A juventude, especialmente, tem suas próprias características. Os jovens são cheios de energia, curiosidade e, muitas vezes, uma sensação de invencibilidade. Eles querem explorar o mundo, experimentar novas emoções, viver intensamente. E isso é natural, faz parte de crescer e descobrir quem somos. No entanto, essa ânsia por viver intensamente pode levar a escolhas impulsivas, sem considerar os riscos ou as consequências a longo prazo. Rafael queria aproveitar sua liberdade, sentir a adrenalina das aventuras. Clara, igualmente jovem, queria explorar o mundo, escapar das restrições de sua casa. Ambos estavam buscando algo: emoção, liberdade, aceitação, mas acabaram encontrando tragédia devido a decisões impensadas. Se você ficou até o final deste vídeo, quero agradecer profundamente por ter me ouvido. Espero que a história tenha tocado seu coração e feito você refletir sobre o impacto de nossas escolhas e a importância de valorizar cada momento com aqueles que amamos. Se você sentiu que essa mensagem é importante, que ela pode ajudar outros a refletir e a fazer escolhas mais conscientes, inscreva-se no canal. Deixe seu like e compartilhe este vídeo com as pessoas que são importantes para você. Vamos juntos espalhar essa reflexão, para que mais pessoas possam compreender o valor da vida e das decisões que tomamos. Aproveite e assista mais um vídeo. Tenho certeza que você vai gostar.